dos homens. A gente vai falar sobre a justiça de Deus em Cristo. Então vamos lá. Primeiro, eu vou querer relembrar com vocês o que a gente falou semana passada. Semana passada a gente falou sobre comunhão. E nós sabemos que nós somos criados para ter comunhão com Cristo. Mas vale lembrar também que antes nós éramos a reprodução do pecado. Antes nós éramos corrupção, rebeldia, todas essas coisas. Então, parando para pensar, como nós poderíamos ter comunhão com Deus se nós éramos pecado, certo? E a resposta disso foi Jesus. Jesus foi como nós fomos justificados. Por quê? Porque Jesus era a personificação do próprio Deus. Ele veio aqui na Terra para que nós pudéssemos ter essa comunhão com Cristo. E isso é a justificação. Jesus, ele fez aquilo que era absurdo para nós. Ele tomou o nosso pecado a partir da cruz, porque a gente sabe que a cruz, ela foi uma troca. Então, essa troca de Jesus nos dar essa posição de filhos e nós darmos o pecado foi uma troca injusta, mas foi uma troca, vamos dizer assim, absurda. Por quê? Porque para nós voltarmos a ter comunhão com Cristo, nós precisávamos ter um sacrifício. E esse sacrifício foi o próprio Jesus. E Paulo, ele fala sobre isso em Romanos 5,17, que diz assim, eu vou ler com vocês. Os que recebem a abundância da graça, do dom de justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Recebemos isso pela salvação, pela entrega da nossa vida. Então, Jesus nunca tinha pecado, e nós éramos o pecado. E essa troca foi possibilitada, por quê? Porque Deus nos criou para essa comunhão, e essa comunhão precisava restaurada. A gente falou algumas lives passadas sobre... a gente falou sobre José, a gente falou um pouco sobre Elias, e a gente via que Deus escolhia pessoas específicas para os profetas, vamos dizer assim, para ter comunhão com ele, para saber o que estava no íntimo do seu coração, e isso foi mudado a partir do sacrifício, porque nós podemos ter esse relacionamento que os profetas tinham. E eu acho isso incrível, porque a gente às vezes lê no Velho Testamento que os profetas, eles viviam com Deus, e saber que nós temos essa possibilidade de conhecer a Cristo, saber os segredos do seu coração, é incrível, né? E sabendo disso, a gente tem que desenvolver uma consciência de justiça. E o que é essa consciência de justiça? Em Romanos 3:24 fala sobre isso. Peraí, que deu uma bugada. Foi. Romanos 3:24-26, se vocês quiserem abrir, fala assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, agora a gente consegue perceber essa relação da fé e da justiça. Se nós temos fé em Jesus, nós temos fé no sacrifício de Cristo, nós somos justificados. Por quê? Porque Deus, ele não nos vê mais como pecadores, e sim, ele nos vê pela ótica de Jesus. A ótica que nós somos santos, que nós somos justos, aquilo que pode ter sido, aquilo que nós éramos antes de ter um encontro com Cristo não vale mais. Os pecados que nós cometemos antes de Cristo não valem mais. Por quê? Porque Cristo nos justificou, e a partir disso Deus nos vê como justos. Mas mesmo assim, a gente tem que lembrar que a gente peca. E talvez não seja ideal, mas é real. Nós temos tentações, e às vezes a gente cai nessas tentações. E Satanás, ele vem na nossa frente, nos acusa, nos julga sobre esses pecados que nós cometemos. E às vezes a gente fica só remoendo esse pecado, só fica triste porque a gente pecou, mas não é isso que Jesus quer. Ok, nós pecamos, mas o que vale é o que a gente vai fazer depois disso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que deixar de lado essas acusações e correr para os braços do Pai. Por quê? Porque nós somos filhos e nós temos essa liberdade de poder confessar os nossos pecados, pedir perdão. E isso é tudo consequência da cruz. Então, às vezes a gente pensa que a cruz ela tem um nível limitado de coisas que nós ganhamos na cruz. Mas não, a cruz ela abriu infinitas
possibilidades para nós. E a posição de filhos nos abre infinitas possibilidades. Porque às vezes a gente acha que essa justiça é só um estágio na nossa vida espiritual. Mas não, essa justiça, ela foi outorgada pela graça. Ela é uma dádiva divina. E a justiça é uma coisa que nós temos que viver para. Em 1 João 2:1 e 3:9, fala assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois os que permanecem nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver em pecado, porque é nascido de Deus. Então é isso que nós temos que ficar, quando nós pecamos, nós não temos que ficar remoendo. Nós temos que lembrar que Deus não nos vê como pecadores, Deus nos vê como filhos. E é por isso que a gente tem que esquecer essa questão de tipo, não, pequei, agora eu não presto, eu não tenho mais direito disso. Não, porque Jesus, ele mudou a nossa natureza. Nós vivemos numa nova aliança, uma aliança que é diferente da aliança de Abraão, uma aliança que é diferente de Noé, de José. É uma aliança mais profunda. E nós temos a possibilidade de ter um relacionamento mais profundo com Cristo. Nós temos uma possibilidade de ir mais além do que Abraão foi e mais além do que José foi. Já pararam para pensar nisso? Se Abraão foi considerado o pai da fé, o que nós podemos fazer se nós temos a possibilidade de ir mais profundo com Cristo? E isso está tudo relacionado com o que eu falei semana passada, que é a comunhão e o relacionamento. Semana passada eu falei que para nós termos comunhão com Cristo, nós temos que demandar tempo para nosso relacionamento com Ele. Nós temos que separar, dar prioridade para Ele. Nós temos que separar um momento da nossa rotina para Ele. E eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando essa semana sobre isso. Será que eu tô dando a minha prioridade para Deus? E se vocês não pensaram semana passada sobre essa rotina com Cristo, alguma coisa assim, eu te convido nessa semana que a gente vai passar agora, a você parar e pensar, eu estou dando a devida importância para o meu relacionamento com Deus? Porque, gente, o Calvário foi um acontecimento incrível. Por quê? Porque mudou a nossa história, mudou o nosso destino. Nós éramos destinados à morte. E o que isso tem a ver com a fé? A fé é crer nesse Calvário e crer nesse relacionamento, porque quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais a gente acredita nessa pessoa, mais a gente confia nessa pessoa. E não é diferente com Deus. Nós temos que ter comunhão com Ele e ter fé naquilo. Então, quando a gente fala sobre ativação da fé, que é uma coisa que a gente está falando desde fevereiro, vocês conseguem perceber que tá tudo interligado? O Calvário, a justificação, a comunhão, e nenhuma dessas lives elas foram soltas, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente tá aqui tentando traçar um caminho pra essa fé, tentando fortalecer a nossa fé, porque no meio de tanto caos, no meio de tanta destruição, no meio de tantos abalos, nós temos que nos fortificar, nós temos que focar os nossos olhos para Cristo. Porque se a gente começar a olhar para o que está acontecendo, se a gente começar a olhar para as notícias, para o que está ao nosso redor, a gente vai perder a gente vai perder tudo, vamos dizer assim, tudo que já foi passado, tudo que já foi plantado na nossa vida. Então, eu encorajo vocês a isso nessa semana, para que vocês parem e pensem: Deus, o que eu estou fazendo com o meu relacionamento contigo? Sabe? Não é uma questão de, vamos dizer, não é uma questão de, eu estou devendo pra Deus isso. Não, é uma questão de você é filho. Você tem que tomar posição disso, certo? E era isso que eu queria falar com vocês hoje. A gente tá finalizando agora, o tempo de ativação da fé era fevereiro e março. Mas que a nossa fé, a gente não pare de ativar a nossa fé, que a gente cada vez cresça mais. Eu fico lembrando daquela passagem de Jesus, que é do grão de mostarda. A pastora Eneide, ela falou no culto, ela mostrou o grão de mostarda. E a gente vê que o grão de mostarda, ele não é uma grande semente, vamos dizer assim, em comparação, por exemplo, a uma semente de girassol ou de abacate. A gente vê que o grão de mostarda não é uma semente grande. Mas se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, nós vamos poder mover montanhas, nós vamos poder fazer grandes feitos. A gente
Peraí que eu perdi a linha de raciocínio. Fazer grandes feitos, a gente tem que investir nisso, amém? Então, eu queria orar com vocês pra finalizar. E vamos firmes nessa, vamos continuar alimentando a nossa fé, amém? Pai querido, muito obrigada, meu Deus, pela vida de cada pessoa que está aqui hoje. Senhor, eu te peço que eu te peço na vida dessas 11 pessoas que estão aqui comigo, Pai. Eu te peço que essa semana seja uma semana decisiva, Pai, uma semana diferente. Que essas pessoas, meu Deus, possam ativar a sua fé, possam, meu Deus, ter um relacionamento contigo verdadeiramente, Pai. Eu te peço que hoje essas pessoas possam viver algo novo na fé. Pai, eu te peço que nós possamos entender a dimensão do Calvário, que nós possamos entender a dimensão do que é o relacionamento, do que é ter um relacionamento contigo, Pai. Nós somos gratos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos, meu Deus, porque o Senhor enviou o teu Filho, a sua personificação na cruz, meu Deus, para morrer por nós, para sofrer, meu Deus, como homem, Pai. E nós somos gratos, meu Deus, porque o Senhor fez isso para nós termos comunhão, Pai. Nós hoje, meu Deus, tomamos posição como filhos e nós, meu Deus, queremos estar cada dia mais perto de Ti, meu Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Vamos continuar firmes, por mais que esteja acontecendo muitas coisas, vamos continuar firmes, porque Deus é fiel e justo, amém? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.